Questões formuladas a Vasco Ferraz. 1. Como são vistos os jovens aos olhos do município e como este promove a fixação das novas gerações? 2. Qual é o papel e a importância dos jovens na política local de Ponte de Lima? Eu diria que a juventude é o garante do nosso amanhã. Nós temos feito um conjunto de trabalhos extraordinários, porque a juventude é tudo. A juventude é a infância, a juventude é a juventude, é a educação, é a cultura, é a habitação, é emprego. Nós temos que perceber que a juventude tem uma amplitude de idade consideravelmente grande. Aliás, ainda hoje se vai falando que a juventude já irá até os seus 35 anos. Temos feito um conjunto de ações, nomeadamente na educação, mas depois também naquilo que é o início das suas vidas, através, neste momento, de projetos como a habitação colaborativa, ou de projetos que estamos a desenvolver, como são as creches municipais, mas também dentro daquilo que é o âmbito empresarial do nosso concelho, onde nós estamos neste momento a inaugurar 2 novos polos industriais, onde queremos capacitar esses polos industriais com empresas de área tecnológica ou então na saúde, para podermos ter, nomeadamente, rendimentos claramente superiores e oportunidade para que todos os jovens se fixem em Ponte Lima. Nós não nos podemos esquecer, de acordo com os últimos censos de 2021, Ponte de Lima foi considerado o concelho mais jovem do nosso distrito. E isso para nós é uma certeza do amanhã, é uma garantia muito grande para nós continuarmos a desenvolver o nosso concelho, mas é também para nós, políticos, um estímulo para continuarmos a trabalhar para, de certa forma, conseguirmos garantir que esta população jovem se fixe em Ponte Lima e contribui para aquilo que é o crescimento do nosso concelho. Se nós pudermos ajudá-los numa fase inicial das suas vidas, com um emprego fácil, com uma habitação com preços acessíveis, com algumas ações que façam com que eles consigam mais cedo formar família e ter filhos, trabalhar para a natalidade, fazer com que o concelho possa crescer com os nossos, mas também com os de fora, desde que sejam integrados, para nós é extraordinário. Por isso eu acho que a juventude é muito bem-vinda. Nós trabalhamos para que este índice ou este rácio da juventude, do número de jovens per capita, continue a subir dentro do nosso concelho, porque só assim é que nós sabemos que o futuro será risonho. Questões feitas a Jorge Pinto. 1. Podem os jovens confiar na Segurança Social e no Estado para a sua futura reforma? Caso não, que modelo de proteção social defenderia? 2. Que políticas públicas devem ser prioritárias para melhorar o futuro dos jovens? O aumento dos salários de entrada, a redução do custo das rendas ou o reforço do acesso ao ensino e à formação? 4. Então, tentando responder às vossas perguntas, deixem-me ler. Poderão confiar... Podem, aliás, todos os estudos mostram que a nossa segurança social é, na verdade, bastante sustentável, que as contas estão ótimas, que as pessoas que chegam de fora, portanto, os migrantes que chegam de fora, têm trazido um contributo muito importante para essa sustentabilidade. Eu julgo que há um terço ou mais do que isso, até do excedente das contas da segurança social se devem ao contributo dos imigrantes, o que não é surpreendente, porque vêm em idade jovem, vêm trabalhar, vêm contribuir. Essa ideia parece-me chave e é importante a vossa segunda subpergunta, na pergunta 1, que é o caso não é? Eu acho que sim, mas há muita gente que está a tentar dizer ou tentar criar a percepção pública de que a segurança social portuguesa não é sustentável, que o nosso modelo não é sustentável. Ora, ele é, os dados assim o mostram, mas ele é também por esta ideia de solidariedade intergeracional, porque quem está a receber agora uma reforma, por exemplo,
não está a receber do seu próprio contributo, está a receber daqueles que neste momento estão na vida ativa, como eu próprio, como se calhar os vossos pais, que estão a descontar para aquelas pessoas que já estão reformadas. Eu gosto muito desta ideia de solidariedade intergeracional, também via segurança social, e portanto gostaria de a manter, e repito, os dados mostram que ela é mais do que sustentável, assim se mantenha. A segunda pergunta... sim, então eu vou-vos dar uma resposta se calhar um bocadinho mais ampla, porque eu acho que é aquilo que nós precisamos não só para os jovens, mas para nós enquanto economia. Nós estamos presos numa economia, na verdade presos há séculos, nem sequer há décadas, numa economia assente no baixo valor acrescentado, que foi funcionando, porque primeiro estávamos a roubar recursos das antigas colónias, depois a traficar pessoas, não é? Via a escravatura, mais tarde, com a entrada na União Europeia, aquilo que nós, na Comunidade Económica Europeia, como na altura se chamava, aquilo que nós quisemos para a distinção da economia portuguesa era o baixo custo, o baixo salário, achando que assim as empresas vinham para aqui e a nossa economia ia funcionando. Este modelo já não é sustentável. Já não era, mas muito menos deixou de ser quando a China entrou na Organização Mundial de Comércio no final do século XX e quando a própria União Europeia se alargou a leste. Países como a Roménia, países como a Bulgária, que são muito mais competitivos do que aquilo que nós conseguimos ser no baixo valor acrescentado e no baixo custo, desde logo, da economia. E aquilo que eu quero é o oposto. Eu quero que a economia portuguesa, um bocadinho à semelhança daquilo que os países nórdicos fizeram há umas décadas, se distinga pelo alto valor acrescentado. Que passemos este círculo vicioso de baixo valor acrescentado, baixos salários, a baixa remuneração e a economia funcionar assim e tentar ser competitiva assim, por um círculo virtuoso, assente na tecnologia, assente na inovação, que esta tecnologia e esta inovação cheguem efetivamente às empresas, desde logo às pequenas e médias empresas, que são o grosso do tecido empresarial português, e que com isso consigamos aumentar salários e, aumentando salários, consigamos até pagar menos impostos. Porque se tu tiveres mais salários, baixando a percentagem do imposto, o Estado consegue até arrecadar mais dinheiro. E, portanto, substituir um círculo vicioso por um círculo virtuoso, e se conseguirmos isso, certamente depois damos respostas às outras coisas que vocês aqui falam, os salários de entrada, os custos da renda, o acesso ao ensino e à formação, porque tudo isto está interligado. A questão da tecnologia está ligada e da inovação, desde logo, no sistema escolar. Primeiro no sistema escolar obrigatório, depois no sistema universitário. E isto depois passa para esta transformação e transição e transferência de conhecimento para o tecido empresarial. Um pequeno parênteses, não acho que toda a investigação tenha de ser aplicada, também pode ser fundamental, ou seja, a investigação pela investigação. E com isso vamos conseguir certamente ter um modelo da nossa economia muito diferente, bem diferente daquilo que temos tido nas últimas décadas. E essa que é uma das grandes discussões e das grandes distinções na política atual, entre aqueles que estão confortáveis com este modelo de baixo valor ou aqueles que querem realmente mudar para um modelo de alto valor. Mas aqueles que querem mudar para o alto valor, então têm de explicar como é que o vão fazer, e eu acredito que isso passará muito, muito, muito pela transformação e pela transferência de conhecimento e tecnologia para a nossa vida diária, e também por isso precisamos de apostar muito na ciência, na inovação e na investigação em Portugal. Espero que corra bem o vosso trabalho em português e boa sorte. Questões realizadas a Sebastião Bugalho. 1. Poderão os jovens europeus confiar nas instituições da União Europeia para garantir oportunidades justas e estabilidade no futuro? E que reformas poderão reforçar essa confiança? 2. Na sua perspectiva, que políticas da União Europeia devem ser prioritárias para melhorar as perspectivas de futuro dos jovens? Olá a todos, aqueles que me estiverem a ouvir. Foi com grande satisfação que recebi este convite dos jovens da disciplina de português da Escola Secundária de Ponte de Lima para responder a duas questões. Pode a União Europeia ajudar mais os jovens portugueses, os jovens europeus? E está a União Europeia a ajudá-los em que medidas em concreto, em que políticas em concreto? Bem, em primeiro lugar, queria dizer-vos que claro que sim. É na Europa, e está fazendo parte dela, que nós teremos um futuro mais próspero, com mais liberdades, com mais igualdade, com mais direitos e, sobretudo, com mais oportunidades. Se pensarmos bem, é através das políticas comuns que conseguimos estar mais seguros, que conseguimos estar mais atentos aos desafios da Europa no mundo e menos vulneráveis às novas ameaças de uma realidade que está em mudança no resto da ordem internacional, do resto do espaço global.
Portanto, se estamos mais seguros, significa que vamos ter mais capacidade para nos desenvolvermos no nosso espaço, porque ele está mais protegido. Portanto, sim, fazendo parte da Europa, temos uma melhor defesa, e tendo melhor defesa, temos mais capacidade para investir, para termos mais empregos, melhores salários. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é em que medidas em concreto é que a Europa está neste momento a ajudar os jovens. Bem, em primeiro lugar, a Europa está mais atenta a problemas que afetam muito os jovens, como é o caso da habitação. Temos pela primeira vez uma comissão, um comissário e um plano europeu para a habitação, que também beneficiará e ajudará Portugal a ter rendas mais baixas, mais casas construídas, menos carga burocrática e administrativa em cima da construção das casas para podermos ter mais casas e por isso casas mais baratas. Isso é algo que estamos a fazer hoje mesmo no Parlamento Europeu. E depois, claro, termos a certeza que temos uma economia que cresce, mas que cresce para todos. Isto é, que cresce para todos dentro do nosso país, sem centralismo que absorva recursos e oportunidades em regiões mais afastadas do centro, como por exemplo vocês mesmos, que são do distrito mais nortenho de Portugal e também o mais bonito. E, obviamente, garantir que conseguimos um desenvolvimento em parceria com os nossos aliados fora do espaço europeu, mas que ao mesmo tempo respeita os ideais europeus e os ideais portugueses. É através dessa igualdade na diversidade, dessa procura de uma Europa que chega a todos os lugares que são europeus, nomeadamente Ponte de Lima, que o projeto europeu continua a servir os portugueses e poderá no futuro servir ainda melhor. Conto convosco para ajudar nesse debate e sobretudo para ajudar nessa missão que é construir mais Europa e uma melhor Europa para todos os portugueses e para todos os limianos. Até já. A nossa leitura sobre os jovens e a política. Os jovens afastam-se da política porque pensam que não fazem a diferença ou que é algo muito complicado. Mas a verdade é que a política decide muitas coisas importantes, como a qualidade das escolas, as oportunidades de emprego e até questões ambientais. Se os jovens não se interessarem, estas decisões vão ser tomadas sem ter em conta a nossa geração e os nossos interesses. Por isso, é essencial que os jovens se informem, questionem e participem mais, porque o futuro também é nosso e devemos ter voz e participar nele. A presença da política na juventude é o que garante que as decisões de hoje não hipotequem o futuro de amanhã. É através deste envolvimento que os jovens deixam de ser apenas espectadores das mudanças sociais para se tornarem os agentes que as impulsionam, assegurando que o sistema político permanece representativo e capaz de responder aos desafios das novas gerações. Muitos jovens afastam-se da política porque pensam que não faz diferença ou que é algo complicado. Mas a verdade é que a política decide muitas coisas importantes, como a qualidade das escolas, as oportunidades de emprego e até questões como o ambiente. Se os jovens não se interessarem, as decisões vão ser tomadas sem ter em conta a nossa geração. Por isso, é essencial que os jovens se informem e questionem e participem mais, porque o futuro também é nosso e devemos ter uma voz nele. A verdade é que a população em Portugal é extremamente envelhecida e o Governo tende a tomar decisões com base em futuros resultados eleitorais. Os jovens não devem deixar isso acontecer e devem tomar o seu espaço para garantir que as decisões que o Governo e os líderes tomam hoje garantam o seu futuro. A competitividade deve ser a base para evoluir e para tornarmos o seu futuro melhor, com melhores salários e mais habitação, porque só a partir da inovação e da estabilidade é que podemos competir com o resto do mundo e atrair mais capital, para termos melhores salários, mais habitação, mais inovação. Os resultados do inquérito revelam uma relação interessante entre os jovens e a política, marcada por algum distanciamento, mas também por consciência da sua importância. Apesar de apenas 66% dos alunos afirmarem interessar-se por política, verifica-se que 96% dizem conhecer partidos ou movimentos políticos, o que indica que, mesmo sem grande desenvolvimento ativo, existe um nível elevado de contacto ou exposição ao tema. Essa percepção é reforçada pelo facto de 86% considerarem que a política influencia a vida dos jovens, demonstrando consciência do seu impacto no cotidiano. No entanto, essa consciência não se traduz totalmente em participação, como se observa na questão sobre o voto antes dos 18 anos, onde 84% são contra, sugerindo alguma hesitação em assumir responsabilidades políticas mais cedo. Por outro lado, há uma forte valorização da educação política. 96% defendem que a política devia de ser mais abordada na escola, o que evidencia uma necessidade sentida de maior informação e formação na área. Além disso, 94% acreditam que as redes sociais ajudam a despertar o interesse dos jovens pela política, mostrando o papel relevante dos meios digitais na aproximação a este tema.